Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e estou aqui para mais uma leitura e comentário das mensagens psicografadas no nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Lembrando que essas mensagens são relatos espontâneos de espíritos que se comunicam durante os nossos trabalhos. São espíritos que ainda se encontram muito ligados à psicosfera terrena. A mensagem que eu vou ler foi psicografada no dia 26 de agosto de 2021 e ela começa assim. O lugar era escuro, escuridão absoluta. Eu havia tirado a minha própria vida. Não encontrei o nada como imaginei, mas encontrei algo muito, muito pior. Solidão, escuridão, silêncio, ausências. E eu ainda estava viva, prensada em uma fenda, na dimensão onde não havia nem mesmo tempo e espaço, e ainda assim eu existia. Gritei desesperada, mas sem ar para se propagar, meu grito era inexistente. Eu não tinha vida e ainda assim existia. Meus pensamentos desequilibrados tumultuavam minha inusitada e dolorosa forma de existência. A dor em um nível além do dimensionável, do sequer imaginável, física e mental, me causando sofrimento indescritível. Foi com uma arma de fogo que comprei de um conhecido. Ele nem se ocupou em me perguntar o motivo de eu querer um revólver. Apenas me entregou em troca de pagamento. Quando nasci, éramos uma família feliz. Classe média alta, mãe, pai e minha irmã mais velha, Lígia. Meus pais eram empresários do segmento artístico. Se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. Meu pai logo se casou novamente e ganhei 2 irmãzinhas, gêmeas. Eu as odiei desde sempre. Ele foi se afastando, se ausentando, até sua presença pelo resto da minha infância se resumir a uma foto jogada no fundo da gaveta. Minha mãe também não demorou a encontrar um novo companheiro, e quando eu tinha 10 anos, nasceu Lucas, uma criança especial, que necessitando de atenção e cuidados, tornou-se a figura central do lar. 2 anos depois, Lígia se mudou para o exterior. Antes de ir, em um raro momento de intimidade entre irmãs, ela me falou de seus planos de não mais voltar, e assim o fez. Meu pai teve câncer, e depois de superada a doença, buscou se aproximar, mas para mim já era tarde demais. Quanto ao meu padrasto e Lucas, não criei nenhum vínculo com eles. Um era apenas o marido de minha mãe, que roubara meu lugar na casa, na cama, na vida dela. Lucas mais parecia um animalzinho feio e inútil, que recebia de mim nada mais que indiferença. Na escola, eu era péssima aluna, não tinha amigos. Passava os dias trancada no quarto, ouvindo músicas barulhentas no último volume, para lembrar ao resto da casa que eu ainda estava lá. Comia compulsivamente e aos 18 anos pesava 120 quilos. Sem trabalhar, sem estudar, a cabeça sempre ocupada com pensamentos de vingança. Fingia doenças, simulava desmaios. Certa vez, cortei acidentalmente minha mão com a faca na cozinha. Ao ver o sangue jorrar, propositadamente, acentuei o corte até a altura do pulso e deitei-me ao lado da pequena poça de sangue que se formou no piso.
A empregada me encontrou e ligou para minha mãe. Levaram-me para o hospital e até meu pai foi me visitar. Foi uma das poucas vezes em que não me senti invisível. Descobri que aquilo funcionava e repeti algumas vezes depois. Em uma delas, esvaziei algumas caixas de remédio no vaso sanitário, deixando os blisters vazios sobre a cama, e ingeri alguns comprimidos com um pouco de bebida alcoólica. Daquela vez, perdi realmente os sentidos e fiquei alguns dias em uma unidade de terapia intensiva. Me encaminharam para o psiquiatra e tentaram obrigar-me a fazer terapia. Mas durante as sessões, eu emudecia com o olhar fixo no nada, mantendo-me incomunicável, até que desistiram de mim e voltei ao meu estado de invisibilidade. Conheci a Adriana no elevador do prédio onde morávamos na cobertura. Ela conversou animadamente comigo e, se convidando, foi até minha casa. Rapidamente nos tornamos as melhores amigas. Adriana era magra, alegre, falante. Assim como eu, não estudava nem trabalhava, pelo menos nenhum trabalho formal. Tinha muitos amigos e uma vida cheia de programas. Passei a sair de casa com frequência, acompanhando a amiga. Ela me levou para a academia de ginástica e eu emagreci. E aos 20 anos, pela primeira vez na vida, me sentia bem comigo mesma. Fiquei confusa em relação aos meus sentimentos por Adriana. Eu nunca tinha me apaixonado, nem por meninos, nem por meninas. Não me sentia fisicamente atraída por ela, mas bebia sedenta a atenção que ela me oferecia. Não fui ingênua ao ponto de acreditar que sua amizade era desinteressada, mas eu estava disposta a pagar o preço, mesmo sem saber ao certo qual seria. Minha amiga era usuária de cocaína, morava com a mãe e recebia mesada do pai, até ele descobrir seu vício e cortar a mesada. Adriana, sem o dinheiro do pai, passou a me pedir emprestado. Minha mãe sempre me dava a quantia que eu pedia, sem questionar. Porém, meus gastos com Adriana aumentaram muito e minha mãe começou a controlar o dinheiro que eu gastava. Então inventei uma faculdade particular e ela me dava o dinheiro das mensalidades sem jamais verificar se eu, de fato, estava matriculada ou frequentando o curso. Adriana me pedia cada vez mais dinheiro. Então, contei a mesma história da faculdade para o meu pai, que também passou a me dar o dinheiro das mensalidades fictícias. Quase um ano depois, e eu continuava pagando as contas da amiga. Agora, passávamos pouco tempo juntas. Ela não me dava a mesma atenção de antes e já não me convidava mais para os programas com os amigos. Comecei a vigiá-la. Pela janela do quarto, acompanhava suas saídas e chegadas em casa, seus horários, suas companhias. Certa manhã de segunda-feira, notando que ela passara o fim de semana em casa, fui até seu apartamento. Sua mãe atendeu a campainha e quando perguntei se minha amiga estava doente, ela riu e me disse para ir até o quarto ver a doença da amiga. Abri a porta e me deparei com Adriana em companhia de um rapaz, em uma cena íntima. Ela me olhou um tanto sem graça e me apresentou como sua vizinha ao namorado. Voltei para casa louca de ciúme e me dei conta que Adriana me traía. Apenas me usava, aproveitando-se de minha carência patológica. Voltei à sua casa alguns dias depois, não sem antes me certificar de que ela estava sozinha. A sós com ela, fiz uma cena digna de Oscar. Me joguei a seus pés chorando, declarei meu amor
e implorei para que ela não me deixasse. Fiz-lhe 1000 promessas, mas ela apenas deu de ombros, indiferente ao meu sofrimento. Então eu a acusei de traidora e disse que me mataria por culpa dela. Me lembrei de um lugar, algo como um bar, onde tinha ido algumas vezes com a Adriana comprar drogas. Certa vez, o dono do local pegou um revólver, colocou-o em uma sacola e pediu que levássemos até determinado local e o entregasse a uma pessoa. Fui até o bar e encontrei o homem. Falei o que queria e ele me deu o preço. Eu não tinha o dinheiro. Minha mãe estava desconfiada da história da faculdade. Me fazia perguntas que eu respondia com meias palavras. Há semanas, meu pai tentava falar comigo. Eu sempre arranjava uma desculpa para não encontrá-lo. Mas naquela manhã, ele avisou que no dia seguinte viria me encontrar, não aceitando recusa. Entrei no quarto de minha mãe e peguei umas joias. Algumas peças de diamante, que eu sabia serem bem valiosas. Fui até o homem do bar e lhe dei as joias. Seus olhos brilharam. Certamente valiam muito mais do que o que ele me pedira pela arma. Voltei para casa com o revólver na bolsa. À noite, ouvi uma conversa entre meus pais pela extensão telefônica. Eles já sabiam que eu mentia quanto à faculdade. Ao final da conversa, combinaram de conversar comigo no dia seguinte. Meu pai ficou de ir até nossa casa às 12h30. Pouco antes do horário combinado por meu pai, deixei um bilhete embaixo da porta do apartamento de Adriana, pedindo a ela que me procurasse para que eu pudesse devolver alguns de seus discos que ainda estavam comigo. Voltei para casa e me tranquei no quarto. Deitei-me na cama com a arma nas mãos. Eu não sabia o que faria. Nunca havia pego um revólver antes. Mas imaginei a cena. Seria perfeita. Minha mãe, meu pai e talvez Adriana presentes. Um acusando o outro pela tragédia. Todos intimamente reconhecendo-se culpados. Eu não estava certa se queria morrer, mas queria que eles sofressem como eu. A campainha tocou e pouco depois ouvi as vozes de meu pai, minha mãe e meu padrasto na sala. A empregada veio me chamar e eu não respondi. A campainha tocou novamente e ouvi Adriana entrar aos gritos. O homem do bar lhe contara sobre o nosso negócio. Me senti intimamente satisfeita. Tudo estava indo melhor que o planejado. Na verdade, não havia um plano, mas naquele momento eu era a atriz principal da cena. Pensei em como seria bom se eles carregassem o peso da culpa pelo resto de suas vidas. Assim, eu estaria presente como jamais estive. Jamais seria esquecida. Coloquei o cano da arma dentro da boca e atirei. Foi como mergulhar em um buraco sem fundo. Quase imediatamente, fui para aquele lugar escuro, onde havia um universo inteiro de solidão e sofrimento, onde estive por longo tempo, sem perceber a passagem deste tempo, aprisionada em meu próprio inferno mental, onde meus pensamentos vibravam em circuito fechado, mantendo-me prisioneira, isolada de todo o resto, experimentando apenas dor e sofrimento intensos e intermináveis. Muito tempo se passou, até que alguma coisa despertou minha atenção. Não era algo que eu pudesse ver ou ouvir, mas que senti como algo bom, ainda que muito distante. E isto alterou meus pensamentos repetitivos.
e meu estado mental de vibrações cíclicas e herméticas. Com muito esforço, consegui sintonizar com aquele sentimento, sem me mover do lugar onde estava. E assim, aos poucos, muito lentamente, fui envolvida por vibrações de luz, amor e paz, que não conseguia absorver devido à situação em que me encontrava, no meu inferno mental, mas que soube que existiam. Persisti buscando aquele foco que emanava vibrações positivas, que vinha a saber depois que se tratava de um médium encarnado. Mesmo sem me deixar penetrar, assisti àquela luz, e aquela energia boa acendeu em mim um foco de esperança. E foi assim que fui socorrida em uma casa de assistência espírita. Os trabalhadores benfeitores me acolheram e fui retirada da prisão dos meus pensamentos, do meu inferno mental, do universo que construí. Na minha percepção, o tempo, enquanto estive no umbral, se arrastava como se cada dia durasse séculos. Após sair de lá, percebi o tempo acelerado, como se vivesse décadas em um único dia. Minha mente se libertou das vibrações cíclicas e saí daquele estado mental, resgatando minha história e a mim mesma. Na sequência, encontrei uma figura feminina, maternal, que me envolveu em muito amor, o amor que eu não conseguira receber de ninguém enquanto encarnada. E este amor aliviou décadas de sofrimento. O resto, o resto só o tempo irá me contar. Pelo Espírito, Luísa. Luísa foi uma menina mimada que viveu em uma bolha em sua primeira infância e quis permanecer nessa redoma na ilusão da família feliz que ela trazia como uma lembrança da infância. E ela segue se comportando como uma criança birrenta e egoísta, tornando-se uma jovem adulta infantilizada. Ela cometeu um grande equívoco que lhe trouxe consequências muito dolorosas ao responsabilizar os outros, especialmente seus pais, pelas suas frustrações, o que não era de fato real, pois os únicos responsáveis por nossas desilusões, por nossas decepções, somos nós mesmos, que criamos expectativas em relação aos outros que estes, na maioria das vezes, não podem atender, sendo que muitas vezes os outros nem sequer têm conhecimento daquilo que esperamos ou desejamos deles. Nossa irmã coloca o abandono dos pais, ou o suposto abandono, já que nós conhecemos a história apenas pelo seu viés distorcido, do ponto de vista infantil e egoísta dela, sendo uma narrativa parcial. Então ela coloca este abandono como sendo a questão central de sua vida, assumindo a posição de vítima. E assim experimenta outro grande abandono, que é o abandono de si mesma. E ao se abandonar, adotando a condição permanente de vítima, ela não aproveita as oportunidades que de fato ela tinha de tomar as rédeas da própria vida, como fez sua irmã Lígia, por exemplo. Se torna uma jovem reclusa, problemática, que nada faz para conquistar a afeição de quem quer que fosse, se distanciando cada vez mais de todos que a cercavam, com mentiras, dissimulações e atitudes antipáticas. Temos aqui então uma menina, uma jovem absolutamente egoísta, focada em si mesma e que não tem autoamor, não cuida de si mesma, sempre a esperar que os outros façam isto por ela. E na tentativa de chamar a atenção,
de ferir aqueles que não correspondem ou que não corresponderam às suas expectativas, ela vai ao gesto extremo de tirar a própria vida, numa demonstração de egoísmo, irresponsabilidade e inconsequência, sendo essa atitude um fruto de sua escolha equivocada. No plano espiritual, a Luísa vive uma situação de grande sofrimento, perdendo a referência do tempo e a capacidade de percepção de qualquer coisa além do seu próprio sofrimento, agora ainda mais exacerbado. Experimenta a absoluta solidão. Seus sentimentos, egoísmo, frustração, a não aceitação, a levam a um estado de impermeabilidade, de impossibilidade de interagir com qualquer coisa além dos próprios sentimentos ruins para consigo mesma. E ela tem de conviver com essa falta de amor próprio. Por mais maligna, por pior que alguém tenha sido ou possa ser, sempre há alguém, um espírito que seja, encarnado ou no plano espiritual, que a queira bem, que se preocupe com ele. E Luísa tinha alguém que a amava, que se importava muito com ela. E os bons sentimentos, as vibrações amorosas deste espírito, que nós não sabemos quem é, mas que pode ter sido um ente querido, um familiar de vidas passadas, seu benfeitor espiritual, jamais a abandonou, mantendo bons sentimentos em relação a ela. E esses sentimentos chegam até ela, que em algum momento desperta para essas vibrações elevadas. Inicialmente ela tem lampejos, faíscas destes bons sentimentos, mas depois de algum tempo, isso foi suficiente para que ela rompesse aqueles pensamentos repetitivos que vibravam em circuito fechado e a mantinham presa no sofrimento umbralino. E ela, recebendo essas vibrações, mesmo que muito fracamente, muito sutilmente, busca sair daquela situação e sintoniza com o médium encarnado no plano físico. Utilizando-se deste médium, os trabalhadores espirituais, instrumentos da misericórdia divina, chegam até ela e a resgatam. Luísa escreve sua história em um momento de lucidez, quando depois de décadas no umbral, auxiliada pelos benfeitores, ela consegue racionalizar seus sentimentos. Mas ainda há muito rancor, mágoa e, sobretudo, autopiedade. O sentimento de vitimização compromete seu reajuste, seu reequilíbrio, e ela ainda terá um caminho de grandes provações, a fim de aprender a amar e a se permitir sentir-se amada. Na história da Luísa, percebe-se também a questão da autoestima, do estimar-se a si mesmo, implicando em cuidar de si, em autoaceitação, diferente do amor-vaidade, que é egoísmo, que foi a causa da queda da nossa narradora. Que Deus, Pai de misericórdia, a ilumine e fortaleça para que ela possa amadurecer e se abrir para o amor, começando pelo aprendizado do auto-amor. Muito bem, essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Se você ainda não está inscrito, eu peço que, por favor, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado e nos ajude a crescer e a divulgar o conhecimento espírita. Para conhecer mais histórias como esta, acesse a playlist Análise de uma Psicografia no nosso canal.
Muito obrigada por nos assistirem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.